Pai Celestial, obrigado novamente por nos trazer ao estudo bíblico e que o Senhor está sempre nos dando uma oportunidade para aprender a Tua Palavra, para conhecer melhor o Senhor. E obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nesse instituto, pela presença de todos. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações para a verdade e ajude-nos a compreender agora, pelo menos um pouco melhor, o Novo Testamento. Me enche com Teu Espírito Santo e abençoe tudo que nós vamos fazer, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira aula da visão geral do Novo Testamento. Novo Testamento. E esse curso nós podemos ver aqui na apostila, na introdução, o curso Visão Geral do Novo Testamento. É uma síntese das ideias, pessoas, escritos, lugares, eventos e coisas do Novo Testamento. Procura, número 1, mostrar a ênfase geral de cada livro. Número 2, grupar os livros nas suas divisões corretas. Número 3, sintetizar o conteúdo neotestamentário. E número 4, estabelecer a importância do Novo Testamento para o crente neotestamentário. E nós somos crentes neotestamentários. Esboça o ministério de Jesus, dos apóstolos e da igreja primitiva do primeiro século. Eu faço parte do grupo de pastores, de crentes, que quer sempre voltar para o primeiro século. Não estou falando sobre a cultura, ou a roupa, ou a tecnologia. Eu estou falando sobre a ênfase bíblica. Estou falando sobre as primeiras igrejas, para as pregações de Jesus, de Pedro e de Paulo. Infelizmente, com o tempo, a igreja tem crescido e muita coisa foi colocada dentro da igreja que na verdade não faz parte da igreja primitiva e às vezes acaba até contaminando ou pelo menos alterando um pouco a obra da igreja. Então, uma visão geral do Novo Testamento é ótimo. Você vai voltar, você vai comparar o que nós fazemos hoje com a Bíblia e vai ajudar bastante. E se você quiser ganhar o diploma, aqui as atividades para receber crédito do curso, e é só entrar em contato comigo se você precisar da folha para continuar a fazer isso, mas tem que estar presente nas aulas e se não der, pode assistir no YouTube também. Deus abençoando, a gente coloca sempre a aula no YouTube no próximo dia. Também precisa ler 2 livros neotestamentários, o livro de João e o livro de Romanos. Há muitos ministérios evangelísticos que vão imprimindo esses 2 livros do Novo Testamento e vão distribuindo. E ele chama isso de João e Romanos. E eu peço que cada aluno passe um tempo durante esse curso lendo João e o livro de Romanos. João é um ótimo livro. Ele escreveu para aumentar fé. E também Romanos é um ótimo livro, porque dá uma explicação teológica da nossa salvação. Se você não entender algo sobre a salvação, vai diretamente para o livro de Romanos. É o livro, ok? Então, leia esses 2 livros. Também ler Introdução ao Novo Testamento por D.A. Carson. E, irmãos, se eu encontrar livros melhores no português, eu aviso irmãos, mas nas minhas pesquisas, tentando achar algo que dá uma visão geral, uma síntese, eu achei esse livro aqui, e talvez haja até livros melhores. Não estou criticando esse livro aqui, mas eu tenho uma vida diferente. Eu nasci num lugar que fala inglês, há um tipo de livro que eu conheço, eu confio naquele livro, e então eu recomendo por enquanto esse livro aqui, Introdução ao Novo Testamento. Se quiser ganhar o diploma, vai ter que ler esse livro também. E também é necessário escrever de cor os nomes de todos os livros do Novo Testamento em ordem e com uma boa soletração. Então Marcos não é M-E-R-T, não tem que escrever certinho
tem que soletrar certinho o nome de cada livro e escrever em ordem. Então, fazendo essas 4 coisas, você ganha os créditos. E não é muito difícil fazer essas coisas, mas tem que se esforçar, você acaba esquecendo. E no fim do curso, eu passo para você uma folha, você pode pedir, se quiser antes, eu passo para você antes. O que mostra tudo que você precisa fazer, você pode preencher, como vocês fizerem no Velho Testamento e também no curso Evangelismo Pessoal. Bom, vamos continuar aqui. O foco do Novo Testamento. O foco do Novo Testamento é como Jesus de Nazaré é o Messias, o Cristo, de quem o Velho Testamento profetizou centenas de vezes, e como o evangelho dele se espalhou no primeiro século. Outro sim, ensina o crente a andar no espírito dele, enquanto espera a sua volta. Então, o Velho Testamento, você pode imaginar o Velho Testamento como um jardim que só tem sementes plantadas. E você sabe que é um jardim, você vê a forma, você nota que tem os sulcos e você sabe, bom, é um jardim. Beleza. O Novo Testamento já tem todas as flores, todas as plantas, tudo cresceu. E você, então, agora eu entendo. Eu posso, por exemplo, eu não sou muito inteligente nessa área, eu posso ver um monte de sementes diferentes e eu não vou falar para vocês, essa semente vai dar esse tipo de planta. Eu não sei. Vou ter que plantar, vou ter que jogar água, vou ter que esperar para saber. É igual o meu entendimento do Velho Testamento sem o Novo. O Velho dá muita coisa de uma forma escondida. Você sabe que o Velho está falando de algo especial. Você lê o Velho entendendo que há mais para ser entendido, mas o Velho não fala tudo. É quando você lê o Novo que o Velho realmente tem muito mais vida. E daí você volta para o Velho, você aprende mais, e voltando para o Velho, você aprende mais sobre o Novo, e você volta para o Novo, você aprende mais, e tem esse efeito nos 2 testamentos, um ajuda o outro. Quando alguém fala que nós não precisamos mais do Velho, é algo tão errado. Na verdade, se você não tivesse o Velho, você não teria o Novo. Precisamos dos 2 lados da nossa Bíblia. Então, notamos isto, o Novo começa a enfatizar quem é o Messias, profetizado no Velho, é Jesus de Nazaré, que na verdade nasceu em Belém, e há muitos detalhes sobre o nascimento dele. A gente no Novo vê o ministério dele, porque o Novo pula a maior parte da vida terrestre de Jesus, porque vai da idade de 12 anos até a idade de 30, e não fala mais nada, não fala nada sobre essa faixa da vida dele. Chega na vida dele com 30 anos de idade, e você começa a ver o ministério, o batismo dele por João Batista, e a pregação dele. Ele logo tem fama, ele faz milagres. É uma vida muito interessante, e logo depois, ele só passa 3 anos e meio pregando o Evangelho, e ele é crucificado. Daí você nota que a ênfase no Novo Testamento não é toda a vida de Jesus, mas é o ministério de Jesus. Claro, se ele não tivesse uma vida sem pecado, o ministério dele não teria valor nenhum. Mas é o ministério dele, é a pregação dele, a palavra dele, os sinais dos milagres dele, junto com a crucificação, o sepultamento e a ressurreição dele, que são importantíssimos. Então, a Bíblia enfatiza isso. Pessoas querem saber o que Jesus estava fazendo com 15 anos de idade. A Bíblia não fala, então não é importante. Pelo menos não é importante para nós. Sabemos que ele vivia e tudo, mas a Bíblia não fala de tudo. Daí mostra como o ministério dele
causou uma explosão de pensamentos diferentes, de um povo diferente que se espalhou e não ficou somente em Israel ou a cidade de Jerusalém. O Novo Testamento, especialmente o livro de Atos, mostra como o ministério de Jesus, através dos discípulos dele, espalhou e foi para partes da Ásia, partes da África, partes da Europa. Não dá todos os detalhes, mas você nota, olha, algo aconteceu. E daí o Novo Testamento também mostra como as pessoas que até hoje estão crendo em Jesus devem viver. Então o Novo Testamento é um guia para o crente. Você lê, você percebe que Jesus é o Salvador, você crê nele, agora você é crente e junto com essa fé você é salvo. Então o Novo Testamento fala como você deve andar pelo Espírito dele, Espírito de Jesus. Então esse é o valor do Novo Testamento e é essencial. Agora vamos notar as divisões dos livros do Novo Testamento. Há 27 livros no Novo Testamento em 5 divisões. Então, se vocês quiserem marcar nas suas Bíblias, vocês podem marcar. Eu vou abrir a minha Bíblia para o índice no início da minha Bíblia, e tem, claro, como eu já ensinei, o Velho Testamento, que é maior, é de muito mais tempo, começando com a criação de tudo e terminando com o profeta Malaquias, que faleceu mais ou menos 400 anos antes do nascimento de Jesus. Daí veio o Novo Testamento. O Novo Testamento na verdade, tudo foi escrito mais ou menos em um século, menos de um século, menos que 100 anos então. E temos aqui, então, um testamento menor, só tem 27 livros. Aqui 39, aqui 27, então em total tem 66 livros. Eu sei como a Bíblia é para o novo crente, a pessoa vê, olha, aqui tanta palavra e não tem foto, não tem imagem, mas como que eu vou conseguir entender tudo isso? E a pessoa sofre. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, levou 5 anos. 5 anos para eu ler a Bíblia inteira, né? E aí eu fiquei tão feliz quando eu li a palavra amém no fim de Apocalipse. Eu li tudo, eu fiquei tão feliz. E agora eu volto, eu fico lendo, não sei quantas vezes agora, mas eu posso dizer que a Bíblia é maravilhosa. E você fica lendo, estudando, Deus vai ensinando você. Vamos ver as divisões do Novo Testamento então. A primeira divisão são os registros do Evangelho. Na verdade, existe só um Evangelho. Então, há muita pessoa que fala os Evangelhos. Às vezes eu sei que eu falo os Evangelhos. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 homens contando para nós a mesma história. Mesmo Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Jesus veio, Ele é o Messias. Segundo as profecias, Ele foi crucificado, sepultado e ressurreto. Ele é o Salvador e todo aquele que crê nele será salvo. Então a Bíblia enfatiza isso, e Mateus, Marcos, Lucas e João enfatiza a vida e o ministério dele. Então, se você quiser ver os detalhes da vida de Jesus, da pregação dele, se você quiser ler sobre os milagres de Jesus, etc., você vai para Mateus, Marcos, Lucas e João. E você pode notar uma cronologia da vida de Jesus nos 4 livros, mas Mateus, Marcos, Lucas e João vão contar detalhes diferentes. Ou como eu enfatizo, faces diferentes. Jesus tem 4 faces: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós podemos estudar cada ponto de vista. E nós aprendemos certas coisas. Há algo que chamou a atenção de Mateus, então ele escreveu. Algo que chamou a atenção de Marcos e de Lucas também, e também de João. Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos sinóticos.
E João é diferente. Mateus, Marcos, Lucas e João tem uma coisa bem semelhante. João enfatiza muito mais os últimos dias de Jesus. Todos eles falam sobre a pregação dele, as pregações de Jesus, os milagres de Jesus, mas com certeza João tem uma ênfase muito diferente. E João foi escrito muito tempo depois dos outros três, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós vamos examinar mais esses livros, mas agora só um resumo. O único livro histórico, na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos também, igual no Velho Testamento tem o Pentateuco, ou a lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que também são livros históricos, mas tem uma ênfase que é a lei de Deus. No Novo Testamento, o livro histórico é o livro de Atos. Conta a história do desenvolvimento da igreja ou das igrejas por causa de Jesus, o livro de Atos. Mas com certeza Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história de Jesus. Então há 5 livros históricos de uma forma técnica, sim, com certeza, mas queremos enfatizar que o livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos, sim. E começa com a ascensão. Jesus já ressuscitou, já mostrou que Ele é o Salvador vivo, e Ele volta para o céu nas nuvens. Os apóstolos vendo isso estão tentando entender tudo. Uns anjos chegaram e falaram: por que vocês estão olhando para as nuvens? Ele falou que Ele vai voltar, vocês têm um ministério para fazer. Então eles esperaram uns dias, entre 5, 6, talvez 10 dias, a uma discussão sobre isso, a vinda do Espírito Santo, uma vinda especial, porque Ele já estava aqui, mas veio de uma forma especial, deu poder para eles pregaram o Evangelho em um dia, 3.000 pessoas recebendo Jesus. Foi um dia muito especial, um avivamento mesmo. E logo depois, não muitos dias depois, mais 5.000 pessoas receberam Jesus, e a Bíblia diz que Ele adicionava pessoas para a igreja diariamente, uma explosão. E como eu falei, passam uns 300 anos, 10% da população de Roma se chamava de cristão. Eu sou crente, eu creio em Jesus, eu também. 10%, é incrível isso, considerando que Jesus era considerando um homem analfabeto. Ele não era, mas considerado assim alguém que não tinha letras, eles falavam, um homem que foi o filho de um carpinteiro, sabe, andava com pescadores, etc. Mas esse homem era mais do que um homem, ele era Deus, filho de Deus, e ele transformou esse mundo. Hoje você pode ler revistas como Time e outros que falam que a pessoa mais influencial nesse planeta até hoje é Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele é. Mais pessoas se ligam ao nome de Jesus do que qualquer outra pessoa. A religião que cresce mais rápido hoje em dia é o Islã, com certeza, mas ao mesmo tempo ainda há mais pessoas que falam: eu sou seguidor de Jesus do que qualquer outra pessoa. É incrível isso. E o livro de Atos mostra como isto começou. Daí temos todas as outras, os outros livros que são cartas do Novo Testamento. Romanos até Apocalipse não conta a história, mas são livros escritos para igrejas ou para pessoas. Então começa com Romanos. Então, Romanos até Hebreus são epístolas paulinas. Se você quiser dizer que Paulo escreveu esse último livro, Hebreus, na verdade, como, por exemplo, deixe-me pensar aqui, o livro de Esther, outros livros, ninguém sabe, na verdade, quem escreveu. Temos umas tradições. Ninguém sabe hoje quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Apolo, né? Eu não sabe. Talvez Paulinha escreveu. Não, ela não foi ela não. Mas alguém escreveu. E nós não precisamos nos preocupar com isso.
Você lê o livro de Hebreus, é um livro cheio de Deus. Você percebe, não é um livro que veio sem a autoridade de Deus. Não, o livro de Hebreus faz parte das Escrituras inspiradas por Deus, mas nós não sabemos quem escreveu. Juntamos, porém, aqui esse livro com as cartas de Paulo, porque Paulo escreveu essas cartas ou epístolas, e de uma certa forma Hebreus segue essa mesma ideia. Hebreus foi escrito para judeus, né? Pessoas que entendiam muito bem o Velho Testamento, mas tinham colocado sua fé em Jesus. Eu posso dar mais detalhes sobre essa situação, porque é muito interessante, e Deus permitindo, eu vou explicar mais sobre o livro de Hebreus mais para frente. Mas Romanos até Hebreus. A próxima divisão são as epístolas gerais. Tiago escreveu um, que era o meu irmão de Jesus. Pedro, que era o apóstolo principal dos 12, ele escreveu 2 cartas. João, que deitava a cabeça dele no peito de Jesus, ele escreveu essas 3 cartas aqui. Na verdade, João, ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. Vocês sabiam disso? 5. Ele escreveu o livro de João, e também 1 João, e 2 João, e 3 João, e também, qual é outra? Apocalipse, outra carta. E Apocalipse também é uma carta escrita para quantas igrejas? Alguém se lembra? 7 igrejas, exatamente. 7 igrejas que ficam hoje na Turquia. Na verdade não existem mais, mas é aquela região. Então, essas aqui também Judas, não Iscariotes, outro Judas, escreveu esse penúltimo livro, ou carta na Bíblia, Judas. Judas é um livro muito interessante, e eu creio que é um livro muito moderno na questão da igreja, porque Judas lida, e eu vou falar mais sobre isso, mas ele lida com pessoas que usam a graça maravilhosa de Deus para dizer que nós temos a liberdade para continuar em fornicação, adultério e um monte de outro tipo de porcaria. Pessoas que falam, nós estamos debaixo da graça de Deus, nós vamos passar a eternidade no céu, já somos salvos, daí podemos fazer essas coisas erradas. E nós acreditamos que somos salvos para sempre, através da graça de Deus. Nós não merecemos isso, Jesus fez tudo, mas a Bíblia não fala que isso nos dá a permissão para fazer de qualquer coisa. Não. E, na verdade, a graça de Deus nos ensina, de acordo com o livro de Tito, a andar em santidade e em retidão. Na verdade, ele diz no livro de Judas que nós somos ímpios se quisermos andar em pecado, dizendo que é pela graça de Deus. Que coisa! Mas é um livro muito bom. E daí vemos a última epístola, que é o livro de Apocalipse. É o único livro que é principalmente profético. E o interessante, você pode comparar essas divisões do Novo Testamento com as divisões do Velho, e há uma coisa comparável, né? Tipo, por exemplo, tem o Pentateuco, aqui tem os registros do Evangelho, tem os livros históricos, aqui tem um livro histórico, tem os livros, esses aqui são os escritos do povo judaico, aqui os escritos da igreja, tem os profetas do Velho Testamento, aqui tem o livro profético do Novo, escrito por João. Então nós notamos uma divisão bem semelhante nos 2 testamentos, mas o foco é o Velho Testamento, o povo judaico, profecias de alguém que ia chegar. O Novo Testamento enfatiza Jesus, a igreja, e como ele, sendo o Messias, já chegou. E os 2 testamentos enfatizam que ele vai chegar de novo, não para ser o Cordeiro de Deus, mas para ser o Leão de Judá, para ser o Rei dos Reis. E ele vai vencer os inimigos dele. A Bíblia enfatiza isto no Velho e no Novo Testamento. Eu coloquei algumas notinhas aqui embaixo, marcando
1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, essas epístolas foram escritas para indivíduos, enquanto as outras foram escritas para várias igrejas. Então, quando você vê, por exemplo, o nome Romanos, que não quer dizer todos os romanos. Coríntios não quer dizer todos os coríntios. Essas são cartas escritas para igrejas nestas regiões. Então, e olha, deixa-me explicar algo rapidinho para os irmãos, porque é importantíssimo entender isso. Quando você compreende que a carta foi escrita para uma igreja, então ele tem esse entendimento. Esse é um povo que já foi salvo, que está precisando crescer na palavra, andar no Espírito de Deus. Então eu ensino esse povo de acordo com esses fatos. Se você ler o livro de Romanos, ou o livro de 1 Coríntios, etc., com a ideia que é simplesmente um povo geral, não salvo, você pode chegar a umas conclusões bem erradas. O contexto é sempre o rei da nossa interpretação. Essas são cartas escritas para as igrejas nestas regiões. A segunda coisa aqui, ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus, eu já expliquei isso. E também 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são as cartas ou epístolas pastorais. Se você quiser entender melhor a função do pastor, a organização da igreja, e esse tipo de aspecto, deve ler esses 3 livros. São muito importantes. Eu já preguei o livro de 1 Timóteo na nossa igreja. Eu devo, na verdade, voltar e ensinar 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São 3 livros essenciais. Se você realmente quiser servir a Deus e ajudar sua igreja e ser uma bênção, você precisa de uma base. Essa base você encontra nesses 3 livros aqui. Tem que ler, tem que estudar. Fala sobre o diácono, fala sobre o pastor, fala sobre viúvas na igreja, fala sobre certos aspectos da lei e da graça, fala sobre a luta do ministro do evangelho. Livros importantes. Então, por favor, passem tempo nesses 3 livros. Agora, o significado da palavra testamento. Já enfatizei isso no Velho Testamento, mas na visão geral do Velho Testamento, mas vamos notar isso de novo. A palavra testamento quer dizer aliança, é um acordo. No caso do Velho Testamento, foi ativado com os 10 mandamentos e largado na cruz. A divisão da Bíblia, chamada do Velho Testamento, então somente enfatiza este testamento, mas não é o testamento. Em outras palavras, o Velho Testamento não termina com as últimas palavras de Malaquias, mas continuava até a morte de Jesus. O Novo Testamento, porém, começa com o sangue derramado de Jesus. É uma aliança entre Jesus e o Pai dele para o bem dos salvos e dura para sempre. Já enfatizei, mas precisamos então entender que usamos os termos Velho Testamento e Novo Testamento porque essas divisões de escritos enfatizam esses 2 testamentos ou alianças, mas na verdade não são as palavras dessas alianças. Contém as palavras das alianças, sim, mas são divisões que usamos e que usam esses nomes, e precisamos entender isso. Hoje nós estamos na época do Novo Testamento, até hoje. Não a época de escrever o Novo, já temos o Novo escrito, mas na época do Novo. Se você é salvo, você entrou numa aliança com Deus. Na verdade, foi uma aliança feita por Jesus com o Pai dele. Então, não depende de você, depende deles, e eles são fiéis. Amém e aleluia. A nossa salvação, então, é baseada na fidelidade da Trindade.
não a fidelidade de você na igreja, se você for fiel até o fim. Não, essa é uma interpretação errada da Bíblia. A base da nossa salvação é que Jesus não conta mentiras, é Jesus que é fiel, é Jesus que não peca. É algo muito especial. Agora, vamos notar algo aqui. Eu acho que eu vou dar só o início, eu vou terminar hoje à noite, mas uma síntese geral do Novo Testamento. Na verdade, em vez de ler, deixe-me só falar algumas coisas, e semana que vem eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Nós chegamos no Novo Testamento, 27 livros, o que está acontecendo? Então, é o seguinte, você vai para os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, e você nota que alguém chega, não em Miami, não em Brasília, mas em Belém, um nenê especial, filho de uma mulher que, interessantemente, é virgem. Não era para ela ter filho, mas ela tem. E uns anjos anunciaram o nascimento, pastores foram para adorar, até pessoas de outro lugar chegaram para adorar, homens que tinham dinheiro, riqueza, dando até ouro para essa mãe, o homem que não era o pai, o José. Na verdade estava dando para Jesus uma forma de adoração, esse filho, que tinha um nome especial também, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, mas um bebê, Deus conosco, mas como? Mas a Bíblia diz que esse nasceu do Espírito de Deus, Deus fazendo um milagre. Na verdade, Deus fez 2 milagres, porque também o primo dele nasceu de uma forma milagrosa, porque os pais desse primo, João Batista, não conseguiam ter filhos, mas Deus deu. Então, 2 nascimentos especiais, mas um muito especial, porque nasceu de uma virgem, de acordo com uma profecia em Isaías. Então, esses nasceram e foram criados e tudo, sendo obedientes. João foi para o deserto, pregava fortemente o arrependimento, dizendo: o reino de Deus está chegando de acordo com as profecias, e nós estamos em pecado, e nós precisamos nos arrepender. Se você quiser se arrepender, manifeste então, por favor, frutos de arrependimento, e você pode aceitar esse batismo meu que é de arrependimento. Se você entrar nessas águas aqui, você está dizendo: eu sei que eu sou pecador, mas eu me arrependo. Pessoas ouvindo a pregação de João falando: olha, esse homem é tão especial, ele não fazia milagre nenhum, esse João, mas a pregação dele tinha tanta autoridade, que o povo até pensava: será que ele é o Cristo, o Messias? Veio Jesus veio, e pela vida dele, pela pregação dele, tudo chamava muita atenção, e João disse: esse é o Cordeiro de Deus. Que eu acho interessante, ele não falou esse é o Messias, esse é o Cristo, mas ele enfatizou: esse é o Cordeiro. O povo estava esperando outra pessoa, estava esperando um leão, alguém para falar para Roma, que tinha o controle do lugar: vocês vão sofrer agora, porque eu vim como o rei. Mas, então, o que aconteceu? Jesus não agia assim. Jesus ia para aldeias, ia para povos sofridos, para os doentes, pregando o evangelho do reino e também o evangelho dele, que ele é o Cordeiro, mostrando coisas tipo o sangue dele cria um novo testamento. O povo não entendendo estas coisas, povo tentando compreender, muitos rejeitando ele. Na verdade, no momento, monte de gente estava ouvindo ele disse, Jesus dizendo: vocês vão ter que comer minha carne e beber meu sangue. E o povo pensou: faz o quê? Comer sua carne e beber seu sangue? Esse cara é doido.
é doido mesmo, e abandonou Jesus. Mas Jesus tinha um grupo, dado para ele pelo Pai. E Jesus olhou para esse grupo e falou: vocês vão me abandonar também? E o líder desse grupo, o nome dele era Simão Pedro, falou: não, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E Jesus falou: não escolhi vocês, mas um de vocês é um diabo. Felizmente um deles era um diabo, o nome dele era Judas Iscariotes, um tesoureiro. Ele guardava o dinheiro, etc., mas ele era um rapaz cheio de ganância. Ele procurou oportunidade para trair Jesus. Os líderes religiosos da região falando: vamos pegar ele, vamos crucificar ele. Mas eles não conseguiam matar por causa da lei. Então eles levaram Jesus para Pôncio Pilatos, que era de Roma, falando: crucificai-o, ele blasfema de Deus, blá 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 blá. Jesus não blasfemava de ninguém, Jesus é Deus. Mas o povo não aguentou a pregação dele. A pregação dele era contra toda a hipocrisia deles. Mas crucificaram mesmo Jesus. Jesus tinha profetizado, e também as profecias do Velho Testamento falaram a mesma coisa, que ele ia ressuscitar, e após 3 dias ele ressuscitou. Por 40 dias Jesus se manifestou não para todos. Na verdade, o maior grupo foi só de 500 pessoas. É muita gente, mas não para todos. Para os mais íntimos. Na verdade, a primeira pessoa que viu Jesus foi uma mulher. Ela tinha demônios, Jesus tirou os demônios, expulsou os demônios. E ele se manifestou primeiramente para ela. E um dia, ele voltou para o céu, o corpo inteiro voltou para o céu. E os discípulos, vendo isso, esperando a próxima coisa, ele prometeu: meu Espírito vai chegar e vai dar poder para vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. E no livro de Atos, capítulo 2, o Espírito Santo chegou. E chegando, o Espírito Santo deu poder. O povo saiu de um cenáculo na cidade de Jerusalém durante uma festa grandona chamada Pentecostes. Eles pregavam, mas não somente na língua aramaica, mas nas línguas dos povos que chegaram por causa da festa, e os povos ouvindo nas línguas deles. Falou: eles estão pregando as maravilhas de Deus, mas como eles estão bebendo cerveja, alguma coisa? E Pedro falou: não, mas essa é a promessa que Deus nos deu, e é Jesus que foi crucificado por vocês, que está autenticando o nosso ministério. E naquele dia 3.000 pessoas receberam Jesus, várias outras pessoas também. A igreja começou a crescer em Jerusalém. Veio várias perseguições, a igreja espalhou, e Deus chamou outro homem que era um grande perseguidor da igreja. O nome dele era Paulo. Na verdade, Saulo mudou para Paulo. Paulo começou a pregar e pregar e pregar, sendo transformado pela graça de Deus. E ele foi para a Europa várias vezes, implantou muitas igrejas, escrevia várias cartas, escreveu mais livros do Novo Testamento do que qualquer outra pessoa. E nós estamos aproveitando os livros dele até hoje. Ele faleceu, mas infelizmente, além da perseguição, veio muita falsa doutrina. E nós podemos ler as cartas de Paulo, mas além das cartas dele, as cartas de Tiago, de Pedro, de João, de Judas, dizendo: olha, algo está infiltrando as igrejas, falsa doutrina, por todo lado. Judas concluiu no penúltimo livro da Bíblia: precisamos batalhar pela fé. Se nós não batalharmos, a fé vai ficar estragada, porque as pessoas vão ensinar um monte de coisa errada. E até hoje acontece, quando a igreja não batalha pela fé, entra a falsa doutrina. João termina o Novo Testamento
com uma profecia, falando sobre eventos futuros que ainda não aconteceram. Deus vai arrebatar a igreja e os judeus que ficaram colocados ao lado. Tipo, Deus parou de fazer muita coisa com aquela nação, Ele vai voltar a fazer algo com essa nação, e vai chegar 7 anos chamados a tribulação, e depois uma guerra, e vai vir um milênio, Jesus vai chegar, a segunda vinda dele, Ele vai reinar, Satanás vai ser preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto, vai chegar outra guerra e outros eventos, e daí uma conclusão. Muitos outros detalhes nós vamos ver mais tarde. Mas assim nós estamos vendo o Novo Testamento. Esse é o Novo Testamento. E Deus permitindo, nas próximas semanas nós vamos ver mais